Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Aqui no nosso estudo de Atos, nós chegamos ao capítulo de número 9. E nós vamos falar rapidamente do capítulo 9, que ele tem aqui alguns detalhes interessantes que servem de transição, né, do Atos de Filipe para o começo da expansão da igreja por todo Israel e até os confins da terra. Começa o capítulo 9 com a conversão de Saulo, Saulo de Tarso. Como sabemos, ele estava indo para Damasco para prender, aqueles que ele encontrasse que eram do cristianismo. Nós já estudamos sobre isso. Muito bem, ele tem uma visão do Senhor, fica cego e ele vai então para a casa de um discípulo, ali na rua direita. Ele vai para lá e ele fica ali naquele lugar 3 dias sem ver nada, Aí começam a aparecer os novos discípulos. Aparece aqui Ananias, que era um cristão, de muita oração, e ele diz aqui então: dispõe-te, vai até a casa de Judas, que era onde Saulo estava, vai até lá e você vai orar por Saulo. Ele está orando e ele te viu. Eu mostrei numa visão você chegando e orando por ele para que recupere a visão. Ananias fica com medo, porque Paulo sabia que Paulo era uma autoridade, tinha ido ali para prender os cristãos, e ele fica com medo de ir, mas ele entende, é obediente ao Senhor e vai. Vamos entender aqui, este Ananias não tem nada a ver com aquele Ananias que já tinha morrido lá no capítulo 5, de Atos, com a sua esposa Safira. E esse Judas que aqui está também não tem nada a ver com Judas Iscariotes, que também já havia se enforcado e já estava morto, Bom, muito bem. Ananias vai até a casa de Judas, na rua direita, ali em Damasco. Ora, diz que caem como escamas, dos olhos de Paulo, e ele volta a ver. E é interessante que no versículo 19 diz aqui que Paulo então ele come, porque ele estava em jejum, se sente fortalecido, e ele é batizado, declara então a sua fé e ele é batizado no nome do Senhor Jesus. Bom, Saulo, ele assume o seu papel e começa a pregar sobre Jesus Cristo, nas sinagogas. Olha, veja aqui que logo ele já pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. E aqui é interessante a gente pensar um negócio. O Saulo tinha acabado de se converter. Como já estava pregando? Bom, meu irmão, Saulo, ele era um erudito, ele era um fariseu, ele era conhecedor das Escrituras. E ele começa a pregar a Jesus Cristo porque ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus profetizado pelos profetas, do Antigo Testamento. E como ele conhecia as Escrituras, ele começa a pregar o Cristo que estava nas Escrituras. Isso aqui é muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque hoje em dia muitos pastores dizem: isso é do Antigo Testamento. Se não existisse o Novo Testamento, a igreja teria todas as condições de viver com o Antigo Testamento. A igreja cristã do primeiro século, ela pregou em cima do Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito por eles, Então, olha só como é importante as Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Bom, muito bem. E aí, então, já começam, a correr risco de vida, porque aqui nós vemos que eram tempos perigosos, Eles queriam matar para qualquer coisa, mataram Jesus e queriam matar Paulo também, Então o que fazem? Descem ele pela muralha, num cesto, para que ele fuja. Muralha. Vamos entender aqui o que é esta muralha. Nós vemos
na Bíblia o relato das cidades fortificadas. Como Jericó, lembra da queda das muralhas de Jericó? As cidades fortificadas eram cidades que elas eram protegidas por muralhas, muros bem grandes, geralmente tinham duas muralhas, uma interna e uma externa. E aí então, essa aqui, Damasco, era uma dessas cidades fortificadas. Eram muros muito altos e eles eram largos, né? E aí então, para salvarem a vida de Saulo, colocam ele num cesto e o descem pela muralha. Muito bem. E aí ele vai então para Jerusalém e ele tenta se unir aos discípulos. Só que ele era um homem conhecido, todo mundo tinha medo dele, porque ele assolava, ele consentiu com a morte de Estevão, ele assolava os cristãos, prendia os cristãos, né? Porém, ele começa a discutir com os helenistas e pregar a Jesus. Relembrando quem eram os helenistas eram judeus de fala grega, né? Eles falavam grego e viviam a cultura grega. Bom, muito bem. E aí, então, eles querem tirar a vida de Paulo, porque se não é amigo, é inimigo, vamos matar. E aí, então, o que acontece? Vamos salvar Saulo. Levam ele para Cesareia e dali levam ele para sua terra natal, para Tarso. E é interessante vermos aqui que com a saída de Saulo do cenário e ele fica 3 anos fora, a igreja ela vive um período de paz na Judéia, na Galiléia e na Samaria, e ela vai crescendo, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ela vai crescendo em números. Nós vemos aqui a cura de Enéas, quando Pedro chega a Lida. Lida é uma cidade bem próxima de Jerusalém. Hoje ainda existe essa cidade, só que ela se chama Lod. É a cidade em Israel, onde tem o maior aeroporto de Israel. Ela é uma cidade então milenar, né? Ali Pedro cura um paralítico de nascença, né? E é interessante aqui que ele fala para ele: levanta-te e faz uma coisa que você nunca fez, arruma a tua cama. Né? Bom, muito bem. E isso então começa a se manifestar, todo mundo começa a saber disso. E daí, ali perto de Lida, havia uma outra cidade, que era perto, Jope, e ali uma mulher de Deus, Tábita, que o nome em grego é Dorcas, ela morre. E Pedro vai lá até esta cidade e ressuscita Dorcas, né? Então, vai cumprindo a palavra de Deus, que diz que alguns sinais acompanhariam, né, os discípulos. A gente vê isso, né, no finalzinho do Evangelho de Marcos, a gente vê exatamente isso que Jesus Cristo diz antes de ascender aos céus, né? Então, ele fala aqui nestes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, serão curados, né? Então a gente vê aqui grandes sinais, e a igreja, então, irmãos, ela cresce neste sentido: fé, temor e no poder do Espírito Santo de Deus. Essa é a receita para a igreja. Esta é a receita. Temor ao Senhor, a comunhão, o poder do Espírito Santo e fé, meu irmão e meus irmãos. E aí a igreja vai crescendo. Muito bem. Então, hoje aqui nós falamos do capítulo 9 inteiro, rapidamente, né? Porque ele serve exatamente como esse cenário de como a igreja ela começa a crescer e se expandir por toda a terra. Amanhã nós voltamos
e vamos conversar no capítulo número 10. Que Deus te abençoe.